Aleluia. Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você veio. Sejam todos muito bem-vindos. Creio que o Senhor vai falar conosco mais uma vez, como Ele sempre tem falado, e Ele nunca deixa de falar. Às vezes é nós que não conseguimos ouvir aquilo que Ele está querendo nos dizer. Mas eu não tenho dúvida que quando nós abrimos nosso coração, quando abrimos nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, é impossível não ouvir aquilo que o Senhor está querendo nos dizer ou nos ensinar. Amém? Irmãos, graças a Deus, nós retornamos do EPL, estávamos em cruzeiro desde quinta-feira. Foi um período de muita aprendizagem e renovo. Às vezes vocês vão olhar para a fisionomia de alguns irmãos, vocês vão ver que eles estão cansados, mas é o corpo físico. Espiritualmente, eu não tenho dúvida que nós voltamos de lá muito diferente, porque aprendemos coisas diferentes, vivemos coisas diferentes lá, e o principal, uma unção de transformação, uma unção de mudança, uma unção de renovo estava naquele lugar sobre as nossas vidas. Amém? Gostaria, aqueles que trouxeram sua Bíblia, pudesse estar abrindo junto conosco Gálatas capítulo 4, versículo de número 19. Esse é o tema do EPL, que é Cristo formado em nós. Na verdade, Cristo sendo formado em mim, né? Em vós, porque engloba todos nós juntos. Na verdade, eu não vou fazer uma ministração em cima do EPL, mas é impossível você não viver aquilo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Vou repetir. Paulo estava falando aos irmãos da galáxia, aonde ele pega e diz: meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Amém? Feche teus olhos, não a sua Bíblia, e vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pedindo, papai, a tua graça, pedindo a tua proteção, mais e mais, Senhor. Senhor, que nesta manhã o Senhor venha se revelar a nós, que o Senhor venha nos mostrar aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar, mas o teu Espírito é quem vai fazer nós, papai, ver. Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, para que assim possamos verdadeiramente ouvir e escutar a tua palavra. Senhor, eu declaro que nesta manhã uma unção, papai, de revelação venha, Senhor, estar sobre a vida de cada um dos meus irmãos, e que em nome de Jesus eles venham sair daqui diferente da forma que eles entraram, que eles venham sair daqui, papai, compreendendo que o Senhor é suficiente, não para apenas uma coisa, mas para todas, papai, todas as nossas necessidades. Papai, nós vivemos, Senhor, aquilo, papai, que temos de melhor, e o melhor que nós temos é o Senhor. Assim, papai, como Pedro, assim como João, subindo, papai, à sinagoga, e encontrando aquele paralítico, eles disseram: Senhor, não temos nem ouro e nem prata, mas aquilo que temos de melhor nós te damos, Jesus Cristo, levante e andes. E na mesma hora, aquele homem levantou e, papai, correu para dentro da sinagoga, uma igreja que ele nunca havia entrado, porque, Senhor, aqueles que eram, papai, deficientes, aqueles, papai, que não tinham uma vida com o Senhor, não era permitido, papai, entrar. Senhor, eu me coloco como aquele deficiente, Senhor, que eu nunca pude entrar, papai, diante do Santo dos Santos. Mas, Senhor, a sua graça nos alcançou, a sua graça me alcançou, e por causa dessa graça, eu posso, Senhor, viver e desfrutar do melhor do Senhor nessa terra, e é essa palavra que eu profetizo na vida dos meus irmãos, que eles venham viver, que eles venham desfrutar do melhor dessa terra, Senhor, e que em nome de Jesus,
todo espírito mau, espírito, papai, que vive chorando miséria, espírito, Senhor, que vive, papai, sempre, papai, baseado em desculpas, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos, papai, algo novo, declaramos, papai, vida, Senhor, vida que verdadeiramente flui, papai, do Senhor, assim, papai, como um rio, como rios de água viva, que venha sobre nós, papai, nessa manhã. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, dá uma glória a Deus. Rapaz, fosse por glória hoje, ninguém iria entrar no reino do céu, irmãos. Amém? Curiosamente, eu sempre falo que quando as coisas é de Deus, tudo flui naturalmente. A palavra que nós vamos ouvir hoje, ela vem diretamente nesse encontro. Quando que você acha que Deus está te ouvindo? Quando que você acha que Deus verdadeiramente está fazendo você viver essa vida de Deus? Porque eu vejo que a maioria das pessoas tem uma vida de Deus baseada na circunstância. Como está a vida dele atual? Ele não tem uma vida de Deus verdadeiramente baseado naquilo que é o mais importante, que é Cristo. Então, se ele está alegre, tudo para ele está bom. O mundo pode estar se acabando, mas para ele está tudo bem. Mas se ele está triste, o mundo pode estar inteiro alegre. Ele está triste, mal-humorado, vive reclamando, porque na verdade é o solo, irmão. Você é o solo. Lembra a palavra que Jesus diz, o sermão da montanha? Existe lá 4 tipos de solo. Um solo que é que nem aquele cimento, que nem concreto, nada consegue penetrar, que é o solo que foi lançado a semente ao caminho. O caminho representa uma estrada dura, muito surrada por pessoas pisarem, animais, e hoje representa o asfalto, aonde você pode ver que dos caminhões cai grãos, mas você não vê nascer nada no asfalto. Por quê? É considerado um solo duro, impossível de ser penetrado a palavra de Deus. Você até vem na igreja, você até fala que é crente, mas na verdade a palavra nunca entrou dentro de você, porque você é duro. Você nunca abre para verdadeiramente a semente ser plantada. E depois ele fala daquele que é lançado em pedregais, aonde a semente até ela consegue entrar, pouquinho, mas ela entra, e assim ela vem e cresce. Mas por causa do espinho, que é quando você vive ouvindo as pessoas erradas, vive ouvindo quem não deveria ouvir, e aquilo que você deveria ouvir, você não ouve. Vou dar um exemplo bem simples disso. Quantas vezes você veio num culto, e ou um pastor, ou um irmão da igreja, ou seja, em outro lugar, na sua casa, e aí alguém usado por Deus falou para você assim, ó, Deus vai mudar a sua vida. Mas você sabe o que você fala? Não muda não. Eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, minha mãe também era assim, meu pai também era assim, eu também vou morrer assim. Nunca muda, porque infelizmente você insiste em querer agradar a Deus da sua forma, e da sua forma nunca vai dar certo, porque os espinhos vão vir, as pessoas vão te convidar para outras coisas. Esse é o espinho, e você tem ouvido bastante espinheiro. Até por isso, lá em Joel, fala de uma árvore, um espinheiro, que foi convidado para ser rei sobre as demais árvores. Só que ele pega e fala algo para elas, muito importante: eu aceito ser o rei de vocês, mas vocês têm que viver debaixo da minha sombra. Só que o espinheiro, irmão, machuca. O espinheiro sempre vai te ferir. E ele falou assim: se vocês não viverem assim, eu vou lançar fogo em vocês, vocês vão morrer. E as árvores aceitaram. Nós temos que ouvir só a palavra de Deus, irmãos. Se você quer verdadeiramente ter uma vida com Deus, ouve só a palavra de Deus. Para de ouvir pessoas. Para de ouvir pessoas que às vezes não vai te levantar a sua moral, a sua autoestima em nada. Na verdade, só vai piorar.
Há muito tempo eu larguei de ouvir pessoas e comecei a ouvir só Deus. Então, se eu vejo Deus na vida do João, eu vou ouvir ele. Se eu vejo Deus na vida da Jennifer, eu vou ouvir ela. Se eu vejo Deus na sua vida, eu vou te ouvir, irmão. Mas se eu não ouço, se eu não vejo, eu não vou ouvir. Porque Deus, Ele fala conosco através de um corpo e uma boca. A diferença é que sempre Ele vai falar com você coisas que vêm dEle. Está amparado biblicamente. Então basta você pegar e ouvir o que a pessoa fala para você. É de Deus ou não é de Deus? Essa pessoa tem uma vida de Deus? Porque se ela também não tem, irmãos, Deus pode usar ela? Pode. Mas às vezes vai usar uma vez. E 99% é o diabo quem vai falar através dela. E você acha que ela é uma pessoa de Deus. Depois vem outro solo. Que é o solo que foi lançado. É o solo fértil. Onde a palavra é lançada. Ela entra. E ela vai verdadeiramente dar um fruto. Porque o solo estava preparado para isso. Vocês já viram alguém plantando sem chuva? Então o maior exemplo que temos na Bíblia. Se vocês não permitir ser molhado pela palavra de Deus, a palavra nunca vai entrar. Porque significa que o solo não está pronto para receber a semente. Nós vemos em Gálatas capítulo 4, versículo 19, que Paulo estava sofrendo dores de parto, irmão. Sabe por que ele fala dores de parto? Porque, segundo a ciência, é uma das dores mais duras que tem. E enquanto não nasce o bebê, diz que é um sofrimento enorme, a ponto que dá a sensação que a mulher vai morrer. É essa dor que Paulo estava falando. Meus irmãos, ele está falando, meus filhinhos, meus irmãos, vocês não estão vendo que vocês estão fazendo tudo errado? Entenda algo. Deus sempre quer nos mostrar a maneira de fazer corretamente. Seja em qualquer tempo da nossa vida. E Deus nunca vai, irmãos, te condenar. Deus nunca vai te julgar. Deus nunca vai pegar e de alguma forma mandar sobre você uma maldição ou uma condenação. Ele veio justamente para fazer o contrário, nos salvar. E aí, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 10, especificamente esse texto é que eu quero que vocês meditem na palavra. Porque diz assim: alegro-me grandemente no Senhor. Então, a alegria de Paulo sempre estava no Senhor. Mas quando você tem uma alegria e outras coisas, eu vou dar um exemplo. Se eu tenho alegria em tomar essa água e alguém vem aqui e leva ela, eu vou ficar triste, porque a minha alegria estava nela. Se eu tenho uma alegria na vida da minha esposa, e Deus o livre, ou Deus o livre não, glória a Deus por isso, ela é chamada para viver uma vida agora do lado de Deus, sabe o que vai acontecer? Não vai morrer uma pessoa, vai morrer dois ou uma família inteira, porque a alegria da pessoa era só por causa da outra. Eu amo a minha esposa, mas a minha alegria não está nela, porque se tivesse nela, irmão, teria dia que a minha vontade era matar ela. Mas quando você tem alegria no Senhor, não importa o que aconteça, você, dentro de você, você vai estar sempre feliz, alegre. Essa era a alegria de Paulo, a alegria no Senhor. Essa é a alegria que nós devemos ter, e não uma alegria baseada em coisas, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinha oportunidade para demonstrá-lo. Então Paulo está falando assim, a igreja de Gálatas: olha, vocês estavam fazendo tudo errado, porque vocês misturaram a lei com a graça. Irmãos, foi ensinado para eles a lei. Então a lei era baseada no merecimento.
Presta atenção nos dias atuais. O que que as pessoas têm, o que que as pessoas ensinam umas para as outras? Ou melhor, o que seus pais te ensinaram? Ou o que as escolas ensinam? Ou o que lá na tua empresa que você trabalha ensina? Ensina algo que é assim, ó. Se você fazer bem feito, você merece. Mas se você não fazer, mas você então vai pagar, hein? Essa é a base da lei. Quando eu me basio no merecimento, então é assim, eu orei essa semana, então essa semana eu mereço algo de Deus. Mas como eu não orei essa semana, então o que vim, eu sei que também é de Deus, porque eu mereço. Eu ouvi inúmeras pessoas falar que está doente porque Deus quis, porque Deus quer. Irmão, onde está isso na Bíblia? Sendo que Ele veio para realmente levar sobre Ele todas as nossas enfermidades. É o que está em Isaías 53:4. Então, Deus não quer que você tenha uma vida de sofrimento, uma vida baseado em merecimento. Deus quer justamente o contrário, que você tenha uma vida boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus para nós. E o que eu tenho visto? As pessoas não têm tido essa vida, porque vivem reclamando, vivem murmurando. Se você talvez nunca entendeu, se você ler o livro de Êxodo, o livro de Levíticos, Número e Deuteronômio, você vai ver uma coisa. Vai falar sobre a travessia do povo no deserto. Mais de 2 milhões de homens, sem contar mulheres e crianças, todos morreram no deserto. Vou repetir para você entender. Todos esses homens que saíram do Egito, todos esses homens que saíram do Egito, mais de 2 milhões de homens, exceto Josué e Caleb, todos morreram no deserto. Sabe por quê? Reclamaram de Deus. A murmuração fez com que eles ficassem doentes, morreram. A murmuração fizeram com que eles foram picados pelas cobras, morreram. Num dia, só os filhos de Deus, porque por causa do bezerro de ouro, foi separado aqueles que iam servir Deus e aqueles que não foram, e houve uma batalha. Mais de 20 mil filhos de Deus morreram naquele dia. Murmuração, reclamação. Então, quando você passa pelo deserto, você precisa entender uma coisa: é um lugar de sofrimento mesmo. Ô pastor, mas quanto tempo que é o deserto? O tempo que você aprender aquilo que Deus está querendo te mostrar. Em outras palavras, se você não pedir para Deus abrir os seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais, e você não entender o que Deus está querendo falar com você, você vai continuar no deserto. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, ou você vai morrer lá. Ô pastor, mas morre? Morre. Irmãos, os que atravessaram, foi os filhos que nasceram no deserto. Sabe por que eles tiveram que passar o Rio Jordão? Porque eles tinham que ser batizados. Porque o povo que tinha sido batizado é o povo que passou pelo Mar Vermelho. Só que como eles pegaram e atravessaram, e 3 dias depois, imagina você, acabou de receber um milagre hoje, só que amanhã você começa a reclamar de Deus. O povo no deserto fez isso. Irmão, presta atenção. Existia na sua frente um mar, não é um rio. Deus usa Moisés e o mar se abre. Imagina 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas, atravessando a seco, andando dentro do mar. Atravessou-se o mar.
No outro dia, eles começaram a reclamar da comida. Mas Moisés, você nos trouxe aqui para nós morrermos de fome no deserto? Irmão, se Deus acabou de abrir o mar vermelho, você acha que ele ia deixar a pessoa passar fome? Eu gostaria que você refletisse sobre uma coisa. Você consegue respirar? Você paga quantos por isso? Sabe por que você respira? Porque Deus permite. Sabe quantas pessoas morreram na pandemia? Aqui no Brasil, aproximadamente? Irmão, milhares. Muitos. Fora os que ainda estão morrendo. Pergunta para uma pessoa que ficou um dia numa UTI, que teve que ser entubado para respirar, o quanto que ele daria para não precisar passar pelaquilo. Nós não passamos de graça, irmãos. Não pagamos nada. E estamos aqui, firme e forte, respirando. Valorize. Agradeça a Deus. O nosso problema é que nós não agradecemos coisas que nós achamos que não é importante. Vou dar outro exemplo. Pergunta para o cego o que ele daria para voltar para ele enxergar. Mas você enxerga. Só que não agradece a Deus por isso. Sabe quando nós agradecemos a Deus? Quando nós ganhamos o que a gente quer. Ah, Senhor, se eu trocar meu carro, o Senhor é Deus mesmo. Mas e se você não conseguir andar amanhã? Será que você valorizaria o tempo que você andou? Sabe, tem hora que eu fico me perguntando essas coisas. Eu vou dar um exemplo, a Ana Lívia. Ana Lívia fez 15 anos na quarta-feira. E eu vendo ela lá quietinha. Nós se desdobramos para fazer tudo para ela. Para ela, irmão, tá tudo bem. Ela sorriu, ficou feliz. Mas isso ela fica em casa. Ela não precisa de uma festa para ela ficar alegre. Só que você, se a pessoa no dia do seu aniversário não te dá parabéns, às vezes você quer provocar a Terceira Guerra Mundial. Como que eles podem esquecer? Sabe, essas coisas o Senhor tem me mostrado. Essas coisas que normalmente nós não damos valor. Irmãos, eu pedi tanto para Ana Lívia não morrer na UTI. E no aniversário dela de 15 anos, sabe, eu fiquei muito tempo lá na chácara sozinho. Não saía da minha cabeça isso. Como que Deus foi bom comigo. Por isso eu agradeço a Deus todos os dias pelo milagre da vida que Ele concedeu a Ana Lívia. Eu não sei quanto tempo que ela vai viver conosco. Talvez eu vou até primeiro. A lógica é eu ir primeiro do que ela. Mas, irmão, eu sou feliz demais por esses 15 anos. Teve lutas, você não sabe como. Teve momentos que eu senti vontade de desistir, muitos. Mas nunca desisti. Porque a minha força sempre foi baseado no Senhor. Porque quando você tem o Senhor como a base, não tem como a base tremer ou vibrar. Sabe por que você oscila? Porque a base ainda não é o Senhor.
Porque quando a base é o Senhor, irmãos, é impossível ela tremer. E Paulo, agora ele feliz, porque ele estava ouvindo aquilo que os povos estavam mandando de mensagem para ele. Isso aqui é uma carta. E aí ele continua: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Uma coisa você precisa entender: a se adaptar a toda e qualquer circunstância. Vou dar um exemplo. Lá na empresa que você trabalha, ou no lugar onde você trabalha, você vai passar por uma situação que vai ter dia que a vontade é de você pegar e gritar e sair correndo. Mas você faz isso? Você teria coragem hoje de chegar lá no seu serviço, que você tanto reclama, e falar para o seu patrão, ou seja, para quem for: eu não vou trabalhar mais aqui? Por que você consegue se adaptar a uma empresa e não consegue se adaptar às coisas de Deus? Porque lá você é obrigado e ganha por isso? Então eu vou te falar sobre algo que você talvez não entendeu. Eu vejo pessoas que o sonho dele é ganhar na Mega Sena. Eu ganhei, irmãos. Eu ganhei na Mega Sena dia 22 de setembro de 2013. No dia que eu aceitei Jesus. Sabe por que eu ganhei na Mega Sena? Porque as pessoas pensam que ganhar na Mega Sena é ganhar muito dinheiro. Mas a Bíblia diz que o dinheiro deste mundo, ele vai ficar nesse mundo. Mas eu ganhei uma Mega Sena no mundo espiritual, aonde nunca lá vai acabar. Por isso que a Bíblia diz que eu herdei a vida eterna. E você sabe o que é herdar a vida eterna? É eu ter a certeza que eu vou ter uma vida maravilhosa. A palavra vida eterna, irmão, não é depois que eu morrer, não. Porque está falando de eternidade. Então está falando a partir de agora. Só que para mim viver essa vida eterna, eu preciso entender que a minha vida não é mais minha, mas agora é do Senhor. Por isso que fala que até Cristo ser formado em nós. Porque se você não entrar nesse formato que seria Cristo, você não vai ser transformado, irmão. Porque se eu pego uma água e eu coloco nesse copo, ela vai ficar nesse formato. Imagina, eu pego agora essa água, desse jeito que está, e coloco na geladeira. Vai congelar. O gelo vai ficar no formato da taça. Mas se eu pego a água e coloco nessa forma, e coloco na geladeira, o gelo vai ficar também nesse formato. Assim é Cristo. E Ele fala assim para nós, ó: não vos se conformeis com este mundo. Em outras palavras, não entra no formato do mundo, mas renovai o vosso entendimento, a sua mente, para que então, a partir do momento que você tem a forma agora correta, que é Cristo, então você venha viver uma vida boa, agradável e perfeita. Mas você sabe por que às vezes a sua vida não está boa? Porque você vive fazendo do teu jeito as coisas. Formato do mundo. Justiça própria. Eu vou fazer isso porque eu vou merecer isso. Presta atenção na escola. Sabe quem é valorizado na escola? Os melhores. Mas curiosamente, os que vão viver uma vida boa, agradável e perfeita, foi aqueles que passaram despercebido na escola, ou aqueles que foram falados para ele assim: tá vendo? Você não tem jeito. Ih, seu futuro, ó, tô até vendo. Ou é cadeia ou é caixão.
Porque não é, irmão, uma escola que vai determinar o que você é. É Cristo em você que vai determinar quem você é. Olha para vocês verem que Paulo, ele fala para a gente se adaptar a qualquer circunstância. Só que adaptar a qualquer circunstância baseado em Cristo. Pega os exemplos dos homens de Deus. Então vou citar um. Abrão era estéril, não podia engravidar sua esposa. Aos olhos daquele povo, ele era um homem fracassado. Porque um homem que não podia engravidar sua esposa, naquela época, era um homem fracassado, sem sucesso. Um homem que não deixaria descendentes. Deus foi e mostrou para o povo que ele escolhe os improváveis, como Abrão, inclusive mudando o nome dele. Depois, vamos pegar um exemplo que é mais forte ainda, Davi. O próprio Samuel, profeta, homem de Deus, quando ele entra na casa de Jessé, e ele vê os filhos de Jessé, ele fala: está aqui o novo rei de Israel. E ele olha para um dos filhos de Jessé, por ele ser forte, alto, viril, este é o novo rei com certeza. E Deus fala para ele: Samuel, Samuel, eu não vejo como você vê. Não é com os olhos da carne, mas eu vejo o coração. E ele foi reprovando um por um. E aí ele pergunta para Jessé: porventura você não tem outro filho? Ele fala: sim, eu tenho mais um. Mas olha, ele não é fruto do meu casamento com a minha mulher. Preste atenção nisso. Davi é fruto do adultério, irmãos. Jessé traiu a sua esposa e teve um filho fora do casamento. Davi tinha 16 anos de idade, nunca tinha pisado na casa do pai. Ele morava aproximadamente 30 quilômetros na propriedade do pai, mas ele não podia entrar dentro da casa porque a mãe não deixava, a madrasta no caso. Então vamos atrás dele. Chega lá, chama ele. Eu fico imaginando a surpresa dele. Eu ir na casa do meu pai? Então é ungido a rei. Improvável. Mesmo escondido, Deus sabia onde ele estava. E às vezes você fica querendo se aparecer com coisa que Deus não sabe onde você mora. Poderia pegar exemplo de Jessé, que os próprios de José, que o próprio irmão queria matá-lo. Mas entenda algo: todos esses homens de Deus se adaptaram ao lugar que eles viviam. Todos eles, porque eles tinham dentro dele o Espírito de Deus. Quando você tem dentro de você o Espírito de Deus, acontece isso aqui, ó. Versículo 12. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Você sabe o que é passar necessidade? Então você também tem que saber o que é viver a fartura. Paulo, irmão, Paulo não era pobre. Tira isso da cabeça que você acha. Se você acha que algum filho de Deus, algum homem de Deus era pobre, você está muito enganado. Paulo, na sua época, irmãos, estudou na melhor escola que tinha, a escola de Gamaliel. Teve o melhor professor. Ele dominava a Torá, irmão.
Não fica achando que ele perseguia cristão porque ele era um perseguidor, que ele não gostava, que ele era homofóbico, que ele era isso ou era aquilo. Não, não. Não era por fobia. Sabe por que ele perseguia cristão? Porque baseado na palavra, todos aqueles que eram contra os filhos de Deus eram inimigo dele. Mas um dia ele teve a revelação de Jesus, ele teve um encontro com Jesus. E naquele dia Jesus pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: mas quem é o Senhor? Eu nunca te persegui? E ele fala: aquele que persegue um dos meus filhinhos, a mim me persegue. Paulo, irmãos, ele era, além de ser uma pessoa muito informada, ele tinha uma vida muito próspera, mas ele abriu mão para servir a Deus. Por isso que ele fala: sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter fartura. Ontem no EPL foi falado uma palavra para nós, na verdade não foi ontem, foi sexta-feira. O pastor Humberto, ele falou assim que às vezes o seu caráter vai ser exposto, não pela necessidade, mas pela fartura. Porque na necessidade você vive procurando Deus, mas quando você conseguir o que você quer, você vai virar as costas para Deus. Quantas vezes você orava, pedindo as coisas para Deus, mas agora que conseguiu, não ora mais? Quantas vezes você vivia: Senhor, o Senhor vai mudar minha vida, Senhor, e agora você já conseguiu, você nem se importa. Irmãos, eu já falei para vocês, e eu não tenho dúvida disso, o meu maior desafio é não permitir que o inimigo entre na minha mente para mim pegar a glória e tirar de Deus. Todos os dias eu oro para Deus pedindo isso: Senhor, não permita que eu venha me vangloriar por qualquer coisa, porque eu sei que tudo é do Senhor. Inclusive Colossenses nós aprendemos isso, que tudo é dele, por meio dele e para ele. Então, o fato de eu ter algo, o fato de eu conseguir algo, o fato de Deus me abençoar com algo, não é motivo para mim se vangloriar, ou para mim pegar e menosprezar alguém, ou algo desse tipo. Porque eu entendi o que é ter necessidade, passar por necessidade, e também o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo está falando que ele aprendeu a ter uma vida contente. Esses dias eu vi uma foto, irmãos, se você vê eu no celular, eu sempre estou em busca de algo interessante. Então eu procuro ver muitas coisas, deleto as coisas que não valem nada e não assisto, mas aquilo que vale eu gosto, eu leio, eu assisto. E eu vi uma foto de 2 treinadores, uma foto do treinador do Barcelona e um do Real Madrid. Me ajudam aí. Do Barcelona é o Xavi. Na foto tá, quando o time dele ganha, ele. Mas quando o time dele perde, irmãos, mal-humorado, não conversa com ninguém.
Inclusive, se você pesquisar essa foto, é muito interessante. A expressão dele, quando ganha e quando perde. E do lado, um outro treinador do Real Madrid. Ancelotti. É isso? O Ancelotti, irmão, a expressão dele quando o time está ganhando. A expressão dele quando o time está perdendo. É a mesma. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a sua expressão quando as coisas não estão dando certo na tua vida? E qual é a expressão quando as coisas estão dando certo na tua vida? Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós representamos Cristo, amém? As pessoas vão olhar para você. Se você anda mal-humorado, sempre com a cara fechada, não tem problema nenhum. Mas seja nos momentos alegres e também nos momentos tristes. Mas se você, quando as coisas estão bem, você está todo sorridente, abraça os irmãos, grita, ô fulano, tudo bem, como é que você está? Agora o dia que a coisa não está bem, o que foi, irmão? Não estou bem. Você representa Cristo. Tem uma expressão só. Ô pastor, irmão, eu estou com dor. Eu também. Irmão, eu estava no EPL, para vocês terem uma ideia. Tinha momentos que a minha vontade era de sair correndo, ir para um lugar, arrancar sapato. Eu estava tudo inchado. Mas eu não mudei a minha expressão. Sabe por quê? Porque eu estava ouvindo o melhor de Deus. Irmãos, nós fomos ficar num quarto, eu não conseguia dormir. Porque eu acostumei a dormir numa cama boa. E eu cheguei lá, o colchão era 2 dedos. Mas nem por isso eu acordei reclamando, estava com dor nas costas. E não falei para nenhum dos meus irmãos. Eu e a Adma trocamos uma conversa. Ela falou, amor de Deus, que é isso? Eu falei, glória a Deus, nós tivemos um lugar para dormir. E passou. Depois fomos no EPL. Estávamos próximo do ar assim. Começou a cair água. E daí, irmãos? 3 horas da manhã no hotel. O ar-condicionado começou a me molhar, irmão. Eu acordei. Mas acende a luz que está chovendo aqui dentro. Era o ar-condicionado, irmãos. E daí? Não importa. Agora qualquer coisa você reclama. Meu pai falou uma coisa, eu não gostei. E daí? Ele vai largar de ser seu pai? Irmãos, vive o hoje, cada minuto, cada momento, feliz, alegre, contente. Irmãos, está aqui. O meu pé não está cabendo no sapato. Tão inchado que está doendo. E daí? Irmãos, eu estou com muita dor. Estou nada, irmão. O que é isso aqui perto do que Jesus passou? Falar bem a verdade, estou com um sapato bom, caro, que graças a Deus o Senhor me deu. Uma meia que vale um preço de um sapato normal, que graças a Deus o Senhor me deu. E com o pé inchado também, que graças a Deus me deu. Tem gente que não tem nem pé. Você prefere ter o pé ou não ter? Eu prefiro ter, irmão. Fica alegre. E está tudo bem. Vida que segue. Versículo 13. E eu fecho aqui. Tudo. Mas presta atenção. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, você pode tudo.
mas baseado naquilo que te fortalece, irmão. Se é o trabalho que te fortalece, irmão, uma hora você vai ficar sem ele. Se são amigos, você vai ficar sem ele. Se é pessoa, você vai ficar sem eles. O que faz você sorrir? O que faz você se alegrar? O que faz você chegar para alguém e falar assim: glória a Deus, que dia maravilhoso hoje. Ô pastor, você fica feliz, né? As pessoas chamam o senhor direto para ir comer fora, né? Irmãos, eu fico feliz o dia que eu fico em casa também. Pode perguntar para minha esposa. Eu não me importo. Mas se você for chamado, eu vou feliz também. Eu não olho aquilo que normalmente as pessoas têm visto. Para encerrar, lembra que eu às vezes fico fuçando na internet e tem uma frase de um autor desconhecido. Não tem o nome do autor. Eu gostaria muito que tivesse, mas não tem. Só que a frase também não é minha. É um autor desconhecido. Ele escreve assim: o pecado hoje em dia se chama demônio. É por isso que a gente acredita que precisa de libertação e não arrependimento. As pessoas hoje vêm para o culto, ou vai para uma igreja, chega lá, vive pedindo oração para o pastor. Pastor, eu acho que fizeram uma obra de macumbaria na minha vida. Não, irmão, não foi feito. Pastor, eu acho que o demônio está, olha, me confrontando. Não, não está. Na verdade, o que você precisa é de arrependimento genuíno. Em outras palavras, arrependimento significa nascer de novo. O que você precisa é nascer de novo, mas nascer verdadeiramente com Cristo, aonde toda e qualquer circunstância para você vai estar bom. Se você tem o que comer, vai estar bom. Se não tem o que comer, também vai estar bom. Mas presta atenção, qualquer luta que a gente passa, a gente acredita que o diabo está tocando a nossa vida. Então, Cristo não tem poder. Está sendo anulado. Ô pastor, mas por que eu passo por tanta luta? Vou falar bem claro. É para você aprender que você está fazendo está errado. Pastor, mas por que as coisas não têm dado certo na minha vida? Vou repetir. É porque você não aprendeu que você está fazendo está errado. Pode estar certo para você, mas para Deus está errado. E sem Ele, você vai continuar sofrendo. Quer ter uma vida boa, agradável e perfeita? Faça aquilo que o Senhor está dizendo para fazer. Alegre em qualquer circunstância. Não vive reclamando. Está passando pelo deserto, meu irmão? Começa a dar glória a Deus e pular. Porque choro não comove Deus. Vitimismo não vai comover Ele. O que alegra Deus e comove é fé. Eu estou passando sim por um momento difícil, mas eu tenho convicção que Deus já mudou a minha história. Isso é fé. Ai pastor, eu estou passando por um momento tão difícil, eu tenho que orar mais agora por mim. Sabe o que você está falando? Que Deus não é capaz de te ajudar. Você está anulando o poder de Deus na sua vida. Tire isso da tua mente. Tira esse sofismo, essa mentira que foi contado tantas vezes na sua vida e se transformou numa verdade. Que a partir de hoje, mesmo você passando por lutas, por dificuldades, esteja firme. Ó, glória a Deus. Olha, eu não louvo, irmãos, quando eu estou alegre. Eu louvo porque eu preciso de Deus. Eu não venho no culto porque eu vou receber algo. Eu venho no culto porque eu sei que eu preciso de Deus. Sabe por que amanhã eu venho orar às 19 horas? Para falar para Deus assim: Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor. Porque você não anda a vida inteira com seu carro sem ir no posto abastecer, mas você quer ser um cristão sem vir orar. Ou melhor,
Estou falando orar no sentido aqui em comunhão. Mas eu falo na sua casa. Ore lá. Se eu perguntar quem ora aqui, irmãos, vocês vão se assustar. E eu vou falar, não é você às vezes, se eu for perguntar para a liderança, que às vezes é os mais preguiçosos. Porque, agora, se ele quer o crescimento de uma célula e ele não ora, não vai crescer. Se ele quer o crescimento na vida dele, na vida espiritual, sentimental, seja financeira, seja na área da saúde, e ele não ora, não vai acontecer, porque a base é a oração. Carro, irmão, pode ter o que for, ele pode ser o melhor carro do mundo, mas sem o combustível ele não anda, a não ser se for num guincho, arrastado por outro. E eu vejo muitos irmãos que vivem sendo arrastados por outros, vive falando assim: ora por mim, ora por mim, ora por mim. E você, ora para quem? Nós somos irmãos. Um tem que orar pelo outro. Eu oro por você. Você ora por mim? Você não ora por mim, irmãos? Pense nisso. Eu oro por você. Ô pastor, mas se o senhor pedir, eu oro. Irmão, eu oro por você sem você me pedir. E você sabe o que eu ganho com isso? Nada. Não tem que ganhar nada. A Bíblia diz que nós temos que orar uns pelos outros e pronto. Eu não espero nada de você. Na verdade, eu espero você ainda falar mal de mim. Porque é o que a palavra diz. Que nesse mundo tereis aflições. Vamos ser diferentes. Vamos aprender a viver em qualquer circunstância, mas alegre e feliz. Para de olhar para as coisas ruins que estão acontecendo na sua vida. Começa a olhar para as coisas boas. Tem coisa boa acontecendo na sua vida. Garanto que tem. Então seja grato a Deus por isso. Irmãos, eu sou grato a Deus por tudo. E olha que eu vou falar, tem algumas coisas que, se eu pudesse, eu melhoraria. Mas mesmo assim eu já sou grato. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu espírito para passar para a igreja em nome de Jesus.